Então, vamos para agora o segundo vídeo dessa lição, de número 3, a última lição desse terceiro trimestre do ano 2021, da lição de adultos da Casa Pecadora dessa Assembleia de Deus, o Cativeiro de Judá. Quando eu estava agora gravando o primeiro vídeo, é o finalzinho do vídeo, houve uma interrupção, então eu vou continuar aqui no ponto 1, na parte 3, terminando aqui de falar sobre este ponto. Depois nós vamos ver o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. O motivo que levaram a Judá ao cativeiro. Então nós vimos aqui, o cativeiro aconteceu especialmente a obediência da liderança, Miqueias profetizou sobre isso. Além da idolatria, eles fizeram muitas coisas como derramar sangue inocente. Segundo a Crônica 24, 17 a 22, lá atrás nós vemos Joás matando o profeta Zacarias e Jesus citando isso. Mas houve outras situações como essa. Todo tipo de corrupção e injustiça social, Abacuque falou sobre isso no seu primeiro capítulo, versículo 2 a 4. Os ricos dominavam sobre os pobres, muita coisa aconteceu terrível. Não observaram o descanso sabático e mataram muitos de seus profetas. Então a situação de Judá era uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, aviso, oportunidade e arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Decidiram se afastar. O que é apostasia? Você sair da sua fé, largar a sua fé, abandonar a sua fé. Eles largaram a fé no Deus Todo-Poderoso, começaram a acreditar em deuses falsos e às vezes em si próprios. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, conforme Romanos 20 e 21, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Hebreus 12, 16 e 17. Então, olha essa frase muito importante que guarde seu coração. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então vamos agora para o ponto 2, que é a obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura. O que é conjuntura? Circunstância, situação, momento, condição, estado. Então não conseguiu entender as circunstâncias, a situação em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Isso está especialmente em Jeremias 38, 14 a 28, mas se você vê todo o livro de Jeremias, lógico que não profetizou só para Zedequias, mas há várias profecias, há várias palavras sobre Zedequias. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou matá-lo, submisso aos seus caprichos, tentou mantê-lo, submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como anjo de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Esse faz o verdadeiro profeta. O que faz o falso profeta, que estamos no ponto anterior, no 1, 2? Falar aquilo que as pessoas querem ouvir. No caso ali era o rei. Hoje em dia são qualquer um que queira ouvir palavras que venham agradar ao seu ouvido, mas que não sejam palavra de Deus. O verdadeiro profeta, ele fala aquilo que Deus mandou falar, mesmo que aquilo seja difícil para quem está ouvindo. Jeremias não se intimidou. Jeremias foi jogado em calabouço. Jeremias passou por várias situações difíceis. Jeremias foi preso. Muitas coisas aconteceram com aquele homem. Mas toda vez que Deus queria usá-lo, Deus queria falar através dele, ele falou. Certa vez ele estava preso, ele escreveu todas as palavras, ele ditou, Baruque escreveu para ele, tudo isso que hoje nós entendemos como livro de Jeremias, e foi levado até o rei. Eu não me lembro qual desses reis aqui, agora me perdoa que eu não perco. Um desses reis substituiu Josias, não foi logo o primeiro, não, acho que foi o segundo, Joaquim. E aquele rei estava na sua casa de inverno, estava ali saquetando ali na leira. Chegaram lá, leram para ele algumas páginas, ele pegou aquele livro, me dá aqui o rolo, era um rolo, né, como era escrito naquele dia, pegou o canivete que está na mão dele, picou aquele rolo todo e jogou dentro do fogo. Aí foi voltado, falar de Jeremias o que tinha acontecido. E ninguém que estava com ele temeu aquilo. É como se hoje alguém chegasse e rasgasse a Bíblia, né? Cortasse a Bíblia toda e alguém ficasse calado, não olhasse para ele. Voltou a Jeremias ditou tudo de novo, Baruque escreveu tudo de novo, e hoje é o que nós conhecemos como o livro de Jeremias. Então ele profetizou para vários desses reis, mas essas pessoas não se quebrantaram diante do Senhor.
mas ele continuou falando a palavra de Deus. E vamos agora, nesse ponto, a obstinação de Zedequias e sua queda, surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, a razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo judeu estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. O que aconteceu com ele? Vou falar alguns detalhes importantes aqui, que na lição não tem como o autor colocar tudo isso. Jeremias falou que ele seria levado cativo, Zedequias. E Ezequiel falou que ele não veria a Babilônia. Parece que são textos que um contraria o outro. Os dois profetas se contrariaram, profetas que viveram, eram contemporâneos, viveram na mesma época. Não é, porque nós vamos ver os fatos. Quando Jeremias profetizou para ele, olha, se rende, o rei de Babilônia, vocês vão ser levados cativos, seria já a terceira leva, como vimos na introdução, mas vocês vão, vai dar tudo certo, ele vai poupar vocês. Zedequias não quis saber disso. Então, quando o rei rompeu, depois de 18 meses de seco, rompeu o muro de Jerusalém, entrou o rei de Babilônia, Zedequias tentou fugir com parte do seu exército, mas foi alcançado e o seu exército fugiu. O rei foi preso, foi levado até Riblas diante do rei, e aí o rei deu a sentença a ele, matou todos os filhos. Pastor, matou todos os filhos de Zedequias, então não ficou nenhum herdeiro de Davi para que pudesse continuar. Não, um dos filhos de Josias tinha sido levado para o cativeiro naquelas primeiras levas, e lá estava. E lá ele viveu, lá teve a sua família, e lá continuou a descendência de Davi, e não foi morto por Nabucodonosor. Zedequias, nesse primeiro momento, também não foi morto, depois ele morreu em Babilônia, mas nesse primeiro momento, seus filhos morreram diante da presença dele, e ele teve os seus olhos vazados, ficou cego. Ribla não era Babilônia, Ribla ainda era uma cidade, se não me engano, da Síria. E aí, quando ele entrou em Babilônia e viveu o resto da sua vida em Babilônia, ele não viu Babilônia porque ele estava cego. Por isso não há um erro entre os dois profetas. Por que tudo aconteceu? Porque ele não ouviu a voz do profeta. E se hoje nós não ouvimos a voz de Deus, o que os profetas, o que nós devemos pregar hoje? Pregar prosperidade? Pregar só cura divina? Pregar só bênção material? Pregar só a resolução de problemas? Não, Deus é poderoso para fazer isso tudo, meu amado irmão. Deus pode te prosperar materialmente, Deus pode curar a tua enfermidade, Deus pode dar solução dos teus problemas, mas a maior bênção do homem de Deus, da mulher de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida, e viver uma vida de santidade, preparando-se para a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, e nós devemos estar preparados para isso. E isso precisa ser pregado, anunciado, a santificação, a mudança de vida, ser uma nova criatura. Agora, quem ouvir e santificar e viver de acordo com os planos de Deus, quando morrer ou quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vai estar para sempre com o Senhor. E aqueles que não ouvirem, infelizmente, vão para o inferno, vão passar a eternidade sem a presença do Senhor. Zedequias preferiu não ouvir a profecia e sofreu todas as punições, que depois nós vamos ver ainda no ponto de número 3. Então, ponto número 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios e dos egípcios de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Porque antes de haver essa situação, veja que nós estamos no tempo de Ezequias, os assírios vieram contra. No início do reinado de Zedequias, vieram os egípcios. E depois, 3 investidas de Babilônia. A primeira, ele, como vimos na introdução, levou alguns cativos, inclusive Daniel e seus amigos. Depois, uma segunda investida, levou mais um grupo grande. E essa terceira investida destruiu a cidade, nós vamos ver aqui, e levou cativo Zedequias e matou muita gente. Então, o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, esse último cerco, esse último momento, ninguém podia entrar nem sair. Os viveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, os animais eram abatidos e oferecidos como alimento até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria.
Foi nesse momento que o poderoso exército babilônio rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Eu vou ler para vocês, meu amado irmão, um texto muito forte, que está aqui em Lamentações de Jeremias, como ele cita aqui, capítulo 4. Eu não vou ler do 1 ao 6, não. Eu vou ler apenas o 6, que diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou ler o 6 aqui. Porque maior é a maldade da vida do meu povo do que o pecado de Sodoma, do qual subverteu como um momento em que trabalhassem nela mão alguma. É um texto muito pesado, né? Aliás, eu vou ler o 10, que aqui ele cita até o 6, mas eu vou ler o 10. Olha o que diz o 10 aqui. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviam de alimento na destruição da filha do meu povo. Faltou comida, porque foram 18 meses, então ninguém entrava, ninguém saía, ninguém podia comprar comida, ninguém podia ir lá na colheita pegar alguma coisa, a cidade ficou cercada, começou a acabar a comida, começou a acabar tudo, gente comendo até o seu próprio filho. É uma situação muito difícil, né, meu irmão? Mas, pastor, Deus não poderia interceder, fazer diferente? Deus fez quando as pessoas se compungiram. O rei Ezequias, nós estudamos isso, Ezequias. Esse aqui era Zedequias. Ezequias, lá atrás, né, lições atrás, o rei da Síria também cercou a cidade. O que ele fez? Ele mandou um mensageiro dizendo que ia destruir. Ele foi à presença do Senhor. Ele procurou o profeta Isaías. Ele entrou no templo do Senhor. Ele apresentou as cartas na segunda vez, vieram cartas. E o Senhor prometeu a ele, não vou livrar vocês, eu não vou deixar que ele invada essa cidade. Ele se quebrantou. Agora Zedequias não. Zedequias, o Isaías falou, vai lá, se entrega. Vai para a mão, não tem... Isso aqui que está acontecendo com vocês, não tem como reverter. O Senhor já tinha dito, através de Uda, para Josias, o povo vai ser levado para o cativeiro. Não vai ser no teu tempo, mas vai ser mais à frente. Ou seja, as palavras já estavam escritas, já estavam ditas, Deus já tinha falado. E o profeta Jeremias foi usado dizendo para ele, se entrega ao rei de Babilônia. O rei de Babilônia não estava ali porque queria, não era apenas um rei que queria tomar uma outra nação. Foi porque Deus permitiu que assim ele o fizesse. E para punir o seu povo, levar para o cativeiro, nós vemos que a Bíblia fala, o profeta Jeremias fala que iam ser 70 anos de cativeiro. Depois vamos ver aqui o que aconteceu com eles. Mas Zedequias não aceitou a ponto de chegar a essa situação. Agora vamos para a subdivisão 2. A matança, 2 do 3, né? A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Lamentações, agora sim, do 3 a 10, a qual li no ponto anterior. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam seus próprios filhos com comida. Até os sacerdotes perderam a esperança, as virgens ficaram sentadas sem força. À beira do caminho, as crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Apenas pela desobediência. Então voltamos a falar, como falamos, nunca até adiantamos o texto. Se obedecem a Deus. Primeiro se obedecem a Deus lá atrás, eles não tinham ido para o cativeiro. Se aquele avivamento de Ezequias, ou avivamentos anteriores, ou busca a Deus anteriores, fosse continuado, se eles pedissem a misericórdia a Deus, perdão a Deus, Deus ouviria as suas orações e não deixariam que eles perecessem. Mas eles não queriam saber. Eles se voltavam para os falsos. Ezequias foi um rei maravilhoso, Manassés foi um rei péssimo, Amon foi um rei péssimo, Josias foi um rei maravilhoso, os seus filhos e o seu neto que reinaram, esses 4 reis que reinaram após o rei Josias até o momento do cativeiro, foram péssimos, horríveis, simplesmente não agradaram a Deus. Então, meu amado irmão, será diferente para mim e para você hoje, se eu não entregar minha vida na mão do Senhor, se eu não deixar que Deus dirija a minha vida, se eu não deixar que Deus oriente a minha vida. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E a maior, como dissemos no ponto anterior, profecia do Senhor é essa aqui, a palavra de Deus. Por isso é importante que você esteja lendo a Bíblia Sagrada, você esteja estudando a Bíblia Sagrada, você esteja guardando aquilo que você ouviu, que você leu, e também colocando em prática no seu dia a dia. Se Deus fala para não mentir,
não minta. Se Deus fala para não roubar, não roube. Se Deus vai falar que você não deve falar palavras torpes, não fale palavras torpes. Porque a palavra torpes, pastor, é palavrões. E não só palavrões, minha amada. A Bíblia fala quantas palavras ociosas. Às vezes você está zangado, fala uma palavra, depois se arrepende. Ah, Deus te perdoa, mas vamos tomar cuidado para não ter um domínio próprio. É o fruto do Espírito que precisa entrar na nossa vida. Amar ao próximo, Deus manda amar ao próximo, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Preciso voltar, fugir de toda a idolatria. Ah, pastor, mas eu não adoro falsos deuses. Mas você pode adorar o seu carro, a sua casa, adorar alguma coisa. Tem gente hoje que adora a rede social, não sai da rede social. Leu a Bíblia? E não tive tempo não. Estudou a lição da escola dominical? E essa semana não tive tempo. Orou a Deus? Ah não, meu dia foi muito corrido. Mas entrou no Facebook, entrou no Instagram, entrou no WhatsApp, mandou recado. É pecado isso, pastor? Não, meu amado irmão. Nada disso, eu também tenho minhas redes sociais. Estou aqui numa delas, entre aspas, que é o YouTube, também é uma maneira de se comunicar, mas, em primeiro lugar, vem buscar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, primeiro eu busco a Deus e depois outras coisas, inclusive preciso, de certa forma, utilizar as redes sociais, já que estamos falando dela, para proclamar a palavra de Deus, para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver esse ponto aqui que eu acho também muito importante, e tem um outro ponto que eu vou ler fora do estudo. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela, ou revela, toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar de registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, se a nossa esperança fosse só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Então, nossa esperança não está nessa vida. Pastor, a tua esperança está no presidente, no governador, no prefeito, no deputado, no senador, no juiz? Não. A sua esperança está num pastor, num líder, num apóstolo? Não. A minha esperança está no Senhor. Jesus Cristo veio a este mundo, encarnou, como o pastor São Paulo sempre fala, não é reencarnou não, encarnou, se tornou carne. Nasceu de Maria, pelo Espírito Santo, viveu, pregou, morreu na cruz, ressuscitou e brevemente ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo salva, cura e liberta, transforma o homem, batiza com o Espírito Santo e brevemente ele voltará para buscar a sua igreja. Hoje tem o Evangelho da psicologia, Evangelho da autoajuda, Evangelho social, Evangelho gospel, Evangelho não sei o que lá. Não, meu amado, Evangelho é Bíblia, é palavra de Deus, eu tenho que viver isto. Jeremias ficou triste, Jeremias ficou abatido com aquilo tudo. Inclusive ele é chamado profeta chorão. Ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias. Ele lamentava pelo aquilo que aconteceu com o seu povo. Mas no meio das lamentações o Senhor coloca na sua boca, na sua mente, ele escreve para nós. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se estamos vivos aqui, se estamos agora, é porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos ajudado. E é por isso que estamos aqui. E por isso que estamos estudando esse trimestre. Estamos estudando aqui para saber a história? Não, estamos estudando aqui para ver o que aqueles homens fizeram de bom e imitar. E o que eles fizeram de ruim não fazer. Eu disse que ali um ponto que está fora do texto, que é um subsídio que temos aqui. Superficialmente, o cativeiro babilônico parece uma grande tragédia. Então a gente levaram para o cativo a tragédia, como o coronavírus, tragédia. É realmente uma tragédia? Em certo ponto, sim. Mas vamos ver alguma coisa. No entanto, ele provou ser uma bênção em comum. Na Babilônia, os judeus se voltaram para as Escrituras a fim de entender o que lhes aconteceu. Se o coronavírus fizesse as pessoas se voltarem para Deus, há pastores que morreram, meu amado irmão, morreram. Então, a gente lamenta, chora, entristece e não bota nunca a culpa em Deus. Porque se tudo isso aconteceu, foi por causa do pecado, lá de Adão e Eva, e continuou o pecado do homem. Mas já que aconteceu, Deus permitiu que viesse uma pandemia sobre o mundo, eu preciso olhar para essa pandemia e
pensar que eu tenho que ter a minha vida mais preparada. O cativeiro fez com que aquele povo passasse 70 anos no cativeiro. Não foi 1 ano e meio. A pandemia está 1 ano e meio, já estão tomando vacina, daqui a pouco acaba. Mas aquele povo foi levado para o cativeiro. Parte daquele povo morreu. Mas aquele povo, agora, depois do cativeiro, se volta para o Senhor e não comete mais a idolatria. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. De forma decisiva, rejeitar a idolatria. Depois do cativeiro, a nação nunca mais foi atraída pela adoração ao falso Deus. Enquanto estavam na Babilônia, o sistema de estudo e oração na sinagoga foi instituído. O sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras até o dia de hoje. Como eles não tinham um templo, eles precisavam se reunir lá em Babilônia. Como é que eles criaram o sistema da sinagoga? O que era a sinagoga? Um pequeno grupo de judeus, no comando de um sacerdote, de um doutor da lei, eles ouviam o ensinamento diariamente. Semanalmente, aos sábados se reuniam e ali estudavam a palavra. Quando eles voltaram para Israel, pós-cativeiro, eles continuaram com esse sistema. No tempo de Jesus tinha esse sistema. Então eles nunca mais se afastaram da palavra de Deus. E hoje, pastor, nós somos judeus, não precisamos de sinagoga. Mas a igreja Metodista Pentecostal e muitas outras igrejas, ela mantém um estudo chamado Escola Bíblica Dominical. Por isso que eu estou ministrando aqui. Pastor, por que o senhor está ministrando aqui no YouTube? Porque alguns membros da igreja com o pastoreio não podem estar por motivo de doença, até ainda